Boa tarde, Eduardo. O Santa Catarina, acho que é a sensação do campeonato, né? Tá vindo da Série B, surpreende com 7 pontos. O que você pode falar do adversário? Qual é a tua expectativa para o jogo de quinta-feira, que é decisivo pelas pretensões de permanência, classificação entre os 8 e a Série D do Brasileiro, né? Boa tarde. O Santa Catarina é uma equipe... Primeiro, tem alguns jogadores lá que já estão há muito tempo juntos, né? É uma equipe que tem uma parceria com o Suzano, então esses jogadores já trabalham às vezes no Suzano, vêm para o Santa Catarina já nos últimos anos da série B, né? Um time que joga um futebol para frente, ofensivo, com jogadores no último terço de muita mobilidade, né? Tem feito bons jogos. Para nós não é surpresa, porque nós fizemos o jogo treino contra eles antes do campeonato e naquele dia eles mostraram uma qualidade de jogo muito grande, né? Então, para nós não é sensação, não é surpresa. E é um adversário direto, né? Um jogo difícil, um jogo onde nós vamos ter que ter muita inteligência, nós vamos ter que ter a posse da bola mesmo dentro de Rio do Sul, para que esse ímpeto ofensivo deles seja diminuído. Claro que sabemos que das dificuldades, mas é um time hoje, para mim, que tem jogado o melhor futebol do campeonato, né? Mas temos que ir lá fazer um grande jogo e buscar o resultado positivo. Claro que respeitando a equipe do Santa Catarina pelo desempenho, pelos resultados que tem tido, mas nós vamos lá para fazer um grande jogo e trazer pontos aqui para Itajaí. Boa tarde, professor. Prazer estar aqui novamente com o senhor. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, após o jogo do último final de semana, todo mundo ficou triste, ficou batido, a torcida não gostou. Aliás, o Marcílio perdeu um caminhão de gols, né, para ter ganho o jogo. Como foi esse trabalho pós-jogo, né, durante esses poucos dias, né, até treinar não dá de fazer muita coisa? Como é que tem sido a conversa, como tem sido o trabalho, principalmente o psicológico dos jogadores? Jânio, são 2 pontos, né? Primeiro, a gente tem que dar continuidade no que tem sido feito, principalmente foram 2 últimos jogos um pouco diferentes pelas circunstâncias, né? O jogo do Hercílio foi um jogo onde defensivamente a gente foi muito forte, até pela expulsão, e fomos mais letais, tivemos poucas oportunidades, mas conseguimos concluir, fizemos o gol. Já o jogo do Caravaggio foi um jogo onde nós tivemos a posse da bola, as oportunidades, um jogo que, para quem não viu o placar final, pelas oportunidades, poderia muito bem falar que foi um jogo elástico de resultado, né? Então a gente precisa continuar tendo isso, essa evolução ofensiva, principalmente de chegada no último terço e de conclusões. Nós conseguimos finalizar em gol, uma dificuldade que vinha tendo e a gente está conseguindo melhorar isso, mas também saber que o futebol é o resultado e detalhes. Então nós temos a consciência, eles têm também essa consciência que nós precisamos ser mais decisivos na frente do gol, né? As oportunidades, elas principalmente traduzindo para um jogo do Santa Catarina agora, é um jogo fora de casa, às vezes você não vai ter tantas oportunidades como nós tivemos contra o Caravaggio, mas nós temos que ser letais, né? Nós estamos chegando num momento de definição do campeonato, no meio do campeonato aí, onde que as equipes vão se definir os objetivos principais, e a gente tem passado isso. Claro, a tranquilidade de continuar criando, continuar trabalhando para que melhore, mas também a responsabilidade de ter esse capricho, essa concentração a mais para que a bola entre. A gente sabe que o campeonato catarinense é um campeonato muito equilibrado, onde poucas viradas você acompanha. Se eu não me engano, acho que não teve uma virada nessas primeiras 4 rodadas. Então, a equipe que consegue produzir, principalmente se ela tiver um domínio do jogo em gols, a vitória ela vai estar mais perto. Então, os jogadores estão bem conscientes e a gente vai terminar hoje, claro que trabalhar pouco, ainda mais pelas chuvas, mas para que a gente possa amanhã ter um grande jogo e fazer essa vitória, que é muito importante. Boa tarde, Eduardo. Vinícius Krieger, da Univale FM Web Catarina. Eduardo, na pré-temporada, o Marcílio Dias enfrentou a equipe do Santa Catarina em Rio do Sul e saiu vencedor no confronto por 1-0. Você acredita que o Marcílio Dias pode tirar vantagem em relação ao confronto, por já ter conhecimento, apesar de breve, sobre o seu adversário de amanhã? E da mesma forma, você acha que o Santa Catarina pode dificultar a vida do Marcílio por já conhecer alguma das limitações da equipe apresentada no teste na pré-temporada? Foi um jogo muito difícil lá no jogo treino. Na época, até falei na minha entrevista, não foi um dos melhores jogos nossos, né? Claro que foi um jogo que você não se prepara pelo adversário, então a gente tinha algumas informações, mas nós não trabalhamos em cima daquele jogo.
Para amanhã já é uma situação diferente, você já conhece o adversário, você tem mais informações, mais vídeos e aquela lembrança do que nós encontramos. Então, acho que as duas equipes elas vão ter subsídios para conhecer melhor o adversário. Nós sabermos onde nós tivemos as dificuldades lá, que realmente o que eles fizeram lá, eles vêm fazendo dentro do campeonato, né? E o Santa Catarina também vai ter esse subsídio. Então, acho que foi importante para nós, mais importante também para você conhecer a logística, né? É uma cidade que está entrando agora no Campeonato Catarinense, então pouco se sabia de logística de hotel, nós conseguimos ter isso, logística de estádio, gramado, que é um gramado diferente um pouco do que nós estamos acostumados, é um gramado bom, mas é um gramado que deixa às vezes o jogo um pouco mais lento, então isso aí foi importante e foi programado. Eu acho que futebol você tem que se programar e isso aí foi importante, mas agora é valendo 3 pontos, agora tem os momentos das equipes no campeonato, tem a torcida que aquele dia não tinha, né? Mas é um jogo assim que aquele jogo valeu muito para que a gente possa ter os subsídios para esse jogo de amanhã. Boa tarde, Eduardo. Eu vou fazer uma pergunta coligada para ti. Primeiro, como é que tu trabalha a sequência do campeonato? Se tu trabalha primeiramente para fugir do rebaixamento ou entrar no G da classificação, G8. E a outra é sobre a falta de gols do Marcílio Dias, que o torcedor vem cobrando. Ainda hoje a organizada Fúria fez uma nota pedindo o jogador na contratação. De que modo tu vai resolver isso? Com treinos ou realmente precisa chegar mais um atacante no Marcílio Dias? Acho que as duas coisas, né? Infelizmente o João veio para ser essa primeira referência, né? O Modesto é um jovem que veio num processo de evolução dentro do clube, uma oportunidade que o clube viu, né? E infelizmente o João acabou se lesionando e ainda não está apto a estar retornando. Então o clube tem essa sabedoria, está atrás. Claro que o mercado não é fácil, né? Porque a maioria dos atletas, se em dezembro era difícil você contratar um jogador com esse pedigree de camisa 9, hoje é ainda mais difícil, mas tanto o presidente e o Fernando estão atrás dessas situações, mapeando para que a gente possa tentar conseguir trazer um atleta aí para as próximas rodadas e recuperar o João aí, quem sabe, para daqui 2, 3 rodadas, né? E o trabalho ele tem que ser feito. A gente, como falei, nós temos trabalhado, temos criado, a bola tem não entrado da maneira que nós esperamos, poderíamos ter mais gols, mas nos últimos jogos já conseguimos fazer 2 gols, tínhamos a dificuldade de não fazer na pré-temporada, então eu acredito que alguns jogadores estão pegando essa confiança, né? Tivemos o gol do Levi, tivemos o gol do Giovani, agora tem o Brandon que está num processo de evolução, fez um grande jogo, né? O Pofo é um jogador que faz o gol, claro que tem jogado mais por dentro, quando você joga mais por fora, se você é um segundo atacante, você acaba dividindo a responsabilidade do gol, como ele está mais de 9, a marcação dos zagueiros adversários são mais direcionadas a ele, então, mas a gente vai trabalhar, estamos trabalhando, ontem conseguimos fazer, hoje fazer mais um pouco e quanto ao campeonato, eu acho que todas as equipes sem calendário, ela entra num primeiro objetivo para fazer a pontuação, ficar no campeonato do outro ano, consequentemente ir para o segundo objetivo, que é a Série D. Eu acho que esses objetivos, eles vão, conforme você vai fazendo os pontos, eles vão ficando mais claros, né? Então a gente fazer a pontuação aí de 11, 12 pontos, que seria a pontuação de permanência, ela já fica muito próxima da pontuação de classificação. Os outros anos mostram isso, equipes que fizeram aí 12, 13 pontos conseguiram essa classificação. Então a gente tem que ir passo a passo. Claro que nós vamos buscar a classificação e nós vamos classificar, isso aí eu tenho certeza absoluta. Claro que nós vamos tentar depois buscar uma classificação mais à frente, para quem sabe poder decidir. O campeonato é muito equilibrado. Hoje tirando o Santa Catarina, que antes do campeonato era dado como uma equipe que ia brigar lá embaixo e hoje está lá em cima, todas as outras equipes estão passando por dificuldades, né? Equipes que têm um investimento maior, equipes que vêm fazendo campeonatos nos outros anos bem. O caso do Hercílio, que fez últimos anos aí com uma certa tranquilidade, hoje está numa zona, o próprio Barra. Então, está no momento de definição. Acredito que essas 2 próximas rodadas, essa de hoje que começa e a do fim de semana, ela vai mostrar realmente onde cada equipe vai buscar os seus objetivos. Eduardo, a gente está entrando na 5ª rodada, né? Hoje e amanhã com o complemento do jogo do Marcílio. Temos de desempenho e pontuação.
qual a tua avaliação do Marcílio dentro do que foi planejado? E tá abaixo em termos de pontuação, mas você vai ter que buscar pontos onde talvez não estava contando para recuperação. Como é que tu analisa esse início de campeonato do Marcílio? Eu acho que em pontos nós poderíamos ter 2 pontos a mais. Eu acho que se nós tivéssemos 2 pontos a mais, nós íamos ter aí 55%, seria uma pontuação boa, que foi realmente os 2 pontos aqui do Caravaggio, né? Então, nós vamos ter que buscar esses 2 pontos aí para dentro do nosso objetivo de Série D, 15 pontos aí, 16. Desempenho, acho que nenhum jogo o Marcílio foi pior que o adversário. Teve jogos equilibrados, né, como foi o Brusque, um pouco melhor, o Brusque um pouco melhor em alguns momentos, a própria Chape lá, o Caravaggio muito acima no desempenho, e o Hercílio um jogo que estava igual, e depois com a expulsão o Hercílio teve a posse, mas nós tivemos um desempenho defensivo bom. Eu acho que nós tivemos alguns problemas com a arbitragem em lances capitais, né, que poderíamos ter um ponto lá de Chapecó de um pênalti que foi um pênalti, poderíamos ter os 2 pontos aqui, claro que foi incompetência nossa de não fazer o gol e definir o jogo, deixar bem claro isso, mas nós tivemos uma situação de poderia outro pênalti ali com 2 minutos, 2-0, que poderia ter dado uma tranquilidade, né? Não estou reclamando, mas é o campeonato. É o campeonato, não foi só para nós, foi para outras equipes. Então, acho que está bem equilibrado. Nós estamos tendo um desempenho satisfatório, mas a pontuação nós precisaríamos ter aí 2 pontos a mais, e é o que nós vamos buscar lá em Rio do Sul, né? Se nós conseguirmos um resultado positivo, nós entramos dentro da nossa pontuação desejada das 5 primeiras rodadas. Eduardo, ainda falando sobre o desempenho do Marcílio Dias nessas primeiras rodadas, o Marcílio foi quem propôs o jogo e mais atacou durante as 4 rodadas. Foi assim contra o Brusque, foi assim contra o Caravaggio, não foi assim contra o Hercílio Luz devido à questão numérica de atletas dentro de campo, e foi assim também contra a Chapecoense no primeiro tempo, tanto que uma das únicas finalizações da Chape na primeira etapa foi no pênalti, né, durante o jogo. Você acredita que para a partida de amanhã o Marcílio Dias propõe jogo, ou por ser mandante, a equipe do Santa Catarina pretende atacar mais o Marcílio? Eu acho que vai ser um jogo muito igual, porque o Santa Catarina também joga para frente. É um time que tenta ter a bola e também dá as situações para você ter a bola. Então, acho que vai ser um jogo muito equilibrado em relação a isso. As duas equipes propondo esse jogo, tentando o gol. Eles vão jogar em casa, claro, no momento de euforia por parte do torcedor, né? Uma equipe que era taxada aí pela grande maioria, não por nós, porque nós vimos essa equipe na pré-temporada e sabíamos da qualidade, que iria brigar. Amanhã eles vão, eles lá projetando uma vitória para praticamente livrar da segunda divisão, né? Então vai ser, eu acho que um jogo bom, um jogo aberto, onde as duas equipes vão ter condições de fazer o gol, e quem tiver mais competência para a hora que as oportunidades forem surgindo, fazer o gol, vai sair, teoricamente, com resultado positivo. Professor, os 2 laterais teus estão de retorno, né? O Pedroso e o Vitor Guilherme, né? São jogadores importantes, apesar que quem trabalhou no lugar deles também foi muito bem, né? O que você pensa fazer para esse jogo? E uma outra pergunta, lá em Xanxerê, você usou 3 zagueiros por jogar fora estrategicamente. Você pensa o que para esse jogo em relação aos jogadores ficar fora? Não, lá em Xanxerê foi mais pelas características do gramado, a situação do jogo, né? Eu acho que é um modelo que nós podemos usar novamente, tanto de início como no meio das partidas, né? Mas é uma situação que a nossa equipe deu um respaldo aqui, principalmente contra o Hercílio, desculpa. Mesmo com um homem a menos, numa linha de 4, nós conseguimos defender muito bem, né? Então, a gente deve manter mais ou menos o que a gente tem utilizado. Lá foi uma situação esporádica, né? Os laterais, como você disse, o Pedroso ainda nós vamos ver à tarde como é que ele vai se sair, né? Ainda mais com esse tempo chuvoso, né? Mas se não tiver essa condição, ou a gente não sentir ainda essa confiança da volta, o Gerson fez um grande jogo, né? Principalmente em termos de circunstância, o jogo do Hercílio, ele entrou num jogo com 10, uma equipe que estava jogando em cima, e ele conseguiu sair muito bem, principalmente defensivamente, né?
Eu acho que a nossa lateral direita é a posição que nós estamos mais bem servidos dentro do clube. Nós temos 2 jogadores aí, o Vitor, um cara já com uma vivência muito grande dentro do Marcílio, um cara que chama muito o jogo, né? O Felipe, um cara de muita força, um cara de muito arrasto. Então a gente vai estudar bem quem deve iniciar, mas a tendência é que o Vitor volte, né? Até porque tá com ritmo, mas a gente tá bem tranquilo. Quando eu falei que nós temos um grupo homogêneo, é isso. Nesse jogo nós fizemos 3 ou 4 trocas, se eu não me engano, do jogo passado, e nós demos um bom retorno. Então é manter, e temos hoje à tarde aí para ver também o desgaste. Vai começar a acumular jogos, os jogadores... A recuperação de domingo para hoje já foi bem mais lenta do que mesmo com a viagem de Chapecó para quarta-feira. Então, porque foram 2 jogos, um jogo com 10. Então a gente vai partir dessa equipe que vem jogando, talvez com 1 ou 2 situações aí, mas só o treino e mais a recuperação deles que vai dizer. Eduardo, no último domingo aconteceu algo raro aqui no Gigantão, que são vaias, né? Você jogou com o Estilo Luz aqui e mesmo com derrota do Marcílio, não tinha vaias durante o jogo. E a gente sabe que o apoio da torcida torna o time mais forte. E a vaia coloca mais um adversário em campo, que é o fator psicológico, né? Então, do momento que tu ouviu as vaias ali em campo, e agora que tu tem a oportunidade, o que tu pode falar para o torcedor para que não seja o momento? Eu conversei com vários torcedores depois do jogo e eles também acreditam que não é o momento de vaias, porque o Marcílio está numa construção dentro do campeonato. A torcida da geral lá vaiou-se muito pouco. Ela teve algumas vaias esporádicas, principalmente em relação ao Juninho, né? A hora que ele pegou na bola, mais pelo gol perdido e pela esperança que a torcida coloca nele de ser um jogador decisivo. Infelizmente, o goleiro foi muito bem no primeiro lance, no segundo lance acabou errando o gol, mas faz parte, né? E teve algumas vaias realmente do setor aqui de coberta, né? Eu falo, o futebol teve algumas vaias, o time ganhando e com controle do jogo, né? Mas é muito esporádico, é um ou outro que começa às vezes uma situação e acaba levando mais um grupo. Não é a torcida do Marcílio, a gente conhece muito bem o futebol, muita coisa que envolve dentro do futebol. Às vezes essa vaia é direcionada a algumas circunstâncias. Não é o torcedor do Marcílio, pelo contrário, o torcedor lá apoiou o tempo todo, né? E a gente espera que ele continue assim, né? O Marcílio está num processo de evolução como equipe, como clube, de reestruturação. A gente sabe que você conseguindo resultados, os adversários eles começam a te respeitar, começam a ver de maneira diferente. E o nosso objetivo é buscar a vaga na Série D e classificar entre os 8. E hoje nós estamos dentro disso. Claro que todos saíram frustrados pelo jogo. Se você fizer um jogo novamente com aquelas situações que tivemos no domingo, 90% você vai ganhar o jogo. Dificilmente você vai ter um resultado de empate. O lance do gol do adversário, o cara estava impedido, né? Então, olha como foi um bate-rebate, que a bola pegou no nosso atleta, se passa, nós íamos sair em transição. Eu acredito muito que às vezes as coisas têm que acontecer para você se fortalecer, né? Claro que a gente queria o resultado, mas a gente se fortaleceu em cima do desempenho do resultado que não foi o satisfatório. Mas a torcida do Marcílio é fundamental e está sendo fundamental. Claro que um ou outro, às vezes vai ter algum problema individual com outra pessoa e às vezes vai puxar uma vaia, mas eu tenho certeza que eles estão todos juntos e a cobrança deles é a nossa cobrança, né? Quem está no futebol sabe, um time que cria, que tem jogadores de qualidade, precisa ter a tranquilidade de fazer os gols. O que eles estão cobrando, eles podem ter certeza que no dia a dia, a cobrança entre os jogadores ela já existe, entre nós também, porque nós sabemos a camisa que nós vestimos, nós sabemos a marca que nós vestimos, o processo hoje do Marcílio de evolução dentro do cenário catarinense e brasileiro, e todos estão imbuídos mesmo de fazer isso aí crescer e da gente ter os melhores resultados. Eduardo, eu queria voltar à pergunta, acho que foi o Ingo, né, que comentou dessa pressão que a diretoria tem sofrido para a questão de contratação. É possível contratar, porque a gente sabe da dificuldade financeira do clube também, e a pressão da arquibancada, das críticas, enfim. O Marcílio está no mercado, tu tem ajudado com alguma indicação de algum nome, e para o Campeonato Catarinense é possível trazer alguém, principalmente para disputar essa posição de centroavante, enquanto o João Carlos não se recupere, que para fazer a concorrência também com o Modesto, que é o camisa 9? O clube está tentando, só que como você falou, são 2 aspectos que eu vejo em termos. Primeiro, financeiro.
O Marcílio hoje está sanando as suas dívidas, pagando tudo em dia, não vai dar o passo maior com a perna. E uma outra situação que também, para se contratar, isso é muito particular meu, eu acho que você tem que trazer o que realmente a gente acredita que possa nos ajudar. Não adianta a gente trazer, vamos trazer um 9, porque nós só estamos com o Modesto, e trazer um que vai chegar aqui só para falar que tem mais uma aquisição. Porque senão vai trazer, aí às vezes o jogador não está preparado, porque não vai estar treinando ou não vai estar em condição, aí vai entrar no jogo, não vai bem e vai ser mais um problema que o clube passa a ter lá na frente de ter que talvez rescindir, de ter que pagar um jogador que não vai dar o respaldo. Então, a gente sabe que a gente precisa hoje, pela lesão do João, de mais um camisa 9. Só que a gente tem que trazer um jogador que esteja treinando, um jogador que às vezes tem uma identidade, que vai chegar, vai ser abraçado, né? Como é os meninos da base. Os meninos da base têm entrado, têm dado conta, a torcida tem abraçado. Às vezes o menino da base ele tem um erro e é relevado pela arquibancada, pela própria imprensa, porque é um jovem, né? Então aí ele entra com mais tranquilidade. Então a gente precisa trazer, por causa dessa lesão do João, que agregou um tempo maior. Nós não trouxemos ainda, porque nós acreditávamos que ele, até para o jogo do Caravaggio, já estaria em condição e não teve. Mas também tem que ter essa tranquilidade, porque senão você onera o clube, traz um jogador que às vezes não vai dar esse respaldo, e aí a gente vai ter a mesma situação e com um cartucho a menos para se gastar. O Jefinho treinou, foi para o jogo naquele dia meio no sacrifício, né? No sacrifício que eu digo não da lesão, mas de pouco treino. Trabalhou no domingo, pós o jogo, segunda, terça, vai trabalhar hoje, recuperou bem. Né? É uma situação assim dos 3 homens modestos, claro, mas João, Jefinho e Brandon, que nós trouxemos ali num pensamento de início de campeonato, que seriam os jogadores de aquisição. O João e o Jefinho acabou ainda não jogando, só o Brandon que está num processo de evolução. Mas o Jefinho agora já está apto, né? Já deve ser inserido aí dentro das partidas e é um jogador que vai nos ajudar, como nos ajudou naqueles jogos treinos até aquela fatídica de lesão dele. Eduardo, eu não gosto muito de tocar no assunto de arbitragem, imagino da mesma forma para você, porém ao fim do último jogo, né, após a sua coletiva, Fernando Gil fez um pronunciamento oficial sobre a arbitragem no Campeonato Catarinense. Para o jogo de amanhã foi escalado o nome de Ramon Abate-Abel. Gostaria de saber, né, a tua opinião sobre a escala, se você conhece o árbitro, gosta da arbitragem dele. Eu acho que a tua pergunta e o nome do árbitro de amanhã, não só no nome, do trio já responde. Né? Um jogo onde nós temos um clássico de Série B, 2 clubes de caminho, Chapecoense, Avaí, e um Avaí Criciúma, e um Criciúma e Joinville, onde o Abate, no meu ver, é o árbitro hoje melhor do estado e do Brasil, poderia ter sido escalado em um desses 2 jogos de grande repercussão. E ele foi escalado no jogo entre Santa Catarina e Marcílio. Eu acho que muito por isso, né? Por essas situações que aconteceram nos nossos jogos. O presidente, junto com o departamento de futebol, teve uma conversa e a federação acho que entendeu. Né? Essa escala acho que responde muito o que nós passamos aí nos 3 jogos. O que é a logística? Logística nós trabalhamos agora, né, no período da tarde, finalizamos, esperamos trabalhar. Jantamos aqui e vamos para Rio do Sul, uma viagem aí de 2 horas e pouquinho. Chegamos lá, descansamos, trabalhamos, amanhã descansamos e logística boa, né? Você trabalha, como o jogo é à noite, se a gente trabalhasse também de manhã, ficaria muito longe do jogo. Então, priorizamos o descanso. Vamos fazer uma viagem boa, chegando lá por volta de 9 e pouquinho. Hoje, uma boa noite de sono e amanhã uma grande vitória.